Eu acho que não há vitoriosos, como eu disse, acho que vocês ouviram isso, acho que há derrotado, o grande derrotado é o Supremo. Eu não me lembro de ter visto um voto tão confuso, tão ruim, tão fraco, tão insuficiente quanto o da Carmen Lúcia. Aquele debate de quitanda no final, em que o Alexandre de Moraes e o Celso de Mello, olha que loucura, coube ao Celso de Mello, parte derrotada na questão, formular o texto que apaziguou o plenário. É inacreditável. E por quê? A Vera tem razão, a Carmen Lúcia não está acostumada a dar votos impopulares. Ela gosta de jogar para a galera. Só que ontem, para além do fato de valar, ela não ter querido criar um climão, um conflito, investir na desarmonia entre os poderes, sobretudo ela sabia que o voto derrotado, o voto do Barroso, o voto do Edson Fachin, o voto da Rosa Weber, o voto do Fux, esse conjunto de votos era insustentável. É insustentável porque chegaria na semana que vem e o Senado Federal, bradando a Constituição, derrubaria o afastamento do Aécio Neves. É isso que estava em questão. A decisão foi tomada no Supremo corretamente, embora de maneira confusa, piorando a situação, e também porque não havia alternativa. É o ponto em que eu tenho batido aqui. Podem criar a celeuma, dividir o Supremo. No final das contas, o que prevalece sobre o Código de Processo Penal é a Constituição Federal. Foi o que aconteceu. Aquele final... Olha, é evidente que não se pode atribuir à presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, responsabilidade pela bagunça em que aquilo se transformou, né? Mas a presidência tem responsabilidade. O controle da situação. Para mim, fica marcado na gestão da Carmen Lúcia, que ainda tem algum tempo à frente, fica marcado, por exemplo, essa sessão, aquele final melancólico e a decisão da semana passada, que deriva dessa visão construtivista da Constituição, que permitiu que a lei retroagisse contra o réu. Quer dizer, nós estamos numa quadra muito delicada para o Supremo Tribunal Federal. O Senado é uma porcaria, mas e esse Supremo? Terá já havido uma composição de Supremo tão medíocre quanto essa? Tão irresponsável quanto essa? Então, é evidente que agora o Senado não vai querer tripudiar, como disse a Vera. Tripudiar por quê? Não tem condições políticas de tripudiar, mas sabe... Agora, não tem condição política de tripudiar, mas sabe que errou ao permitir que a situação chegasse a esse ponto. Isso é muito importante. Não importa que seja o Aécio Neves, não importa que seja o Eduardo Cunha, o Delcídio do Amaral. Honestamente, à luz da Constituição, o afastamento do Eduardo Cunha foi ilegal. Foi legal. Se o Senado tivesse, se o Congresso, no caso a Câmara, tivesse reagido naquela ocasião, nós não teríamos chegado aqui. Se na terça-feira passada o Senado tivesse agido como um poder da República e se posicionado à luz da Constituição, não teria havido essa sessão de ontem. Então, outra coisa importante para encerrar minha participação. Ontem houve alguns votos dos dois lados que olhavam para o cenário político brasileiro sem fulanizar a questão, pensando nas leis. Pessoas com as quais eu concordo e pessoas com as quais eu discordo, mas estavam acima da fulanização. E houve alguns votos extremamente fulanizados. Votos pensados dos dois lados na figura do Aécio Neves. Um voto que pensou na figura do Aécio Neves, para poupá-lo, para evitar o desgaste, foi da Carmen Lúcia. Um voto terrivelmente fulanizado.